A Deus, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, meus irmãos, só Ele, que é capaz de nos fortalecer e, como diz o profeta Samuel, até aqui nos sustentou o Senhor, e eu creio que você compartilha desta palavra, amém, igreja? Eu quero ler juntamente com os irmãos aqui o Evangelho de João, capítulo 3 e o verso do 1 até o 8. João, capítulo 3 e o verso... Livro de João, capítulo 3, o verso 1 até o 3, até o 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar no teu coração nesta noite, irmãos, não por causa da minha pessoa, mas por causa do comprometimento que Ele tem com a sua palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. O mesmo Deus que operou no passado, meus irmãos, opera ainda hoje. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso do 1 ao 8, e a palavra do Senhor nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode, Senhor, um homem nascer sendo velho assim como eu? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isto? Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha nos usar, Pai, como instrumento da Tua palavra nesta noite, que o Teu azeite venha ser derramado sobre a minha cabeça, e que o meu cálice, Pai, possa transbordar nesta noite, que eu possa, Pai, trazer um maná do céu para os meus irmãos, Pai. Se conosco é o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pode se assentar. Irmãos, quando eu vejo a história de Nicodemos, e nós vamos fazer uma introdução sobre Nicodemos, e vamos entrar em outra palavra enfatizada neste livro de João 3, também sobre Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era um homem bem colocado, um homem bem sucedido, doutor no Sinédrio, homem sábio no Pentateuco, conhecido de profundo conhecimento na Torá. E Nicodemos, ele passou por alguns acontecimentos com Jesus. O primeiro foi esse de ir até a noite a Cristo, para poder conhecer da palavra, para conhecer da missão, entender o Evangelho de Cristo. Mesmo sendo um doutor na lei, tinha muitas coisas pregadas, enfatizadas, impregnadas por Jesus Cristo, que eram novas até para um doutor, até para um velho, até para um príncipe dos judeus, um homem respeitado. E a palavra de Jesus, irmãos, não só hoje, mas naquele tempo já era loucura. E um homem como Nicodemos entender que ele precisava voltar a entender no seu olho humano, que ele precisava voltar ao ventre da sua mãe para se tornar uma nova criatura com um olhar carnal, mas a visão de Jesus Cristo não era essa. A palavra dita aqui em João 3 a Nicodemos é que ele precisava nascer do Espírito. E Nicodemos foi um homem, como eu disse, extremamente presente na vida de Jesus, na vida e na morte de Jesus Cristo, igreja. Esteve presente naquela noite.
quando questionou a Jesus Cristo sobre esse novo nascimento, sobre essa missão, esteve no Sinédrio, pois fazia parte do Sinédrio na defesa implacável de Jesus Cristo, esteve também no sepultamento de Jesus Cristo, cedendo ali um unguento para que pudesse colocar ali no corpo de Jesus Cristo. Então nós estamos falando de um homem experiente, de um homem de posição, de um homem sábio, de um homem conhecedor da lei de Deus, mas um neófito naquilo que se entendia do novo nascimento do Espírito. E quando nós lemos a palavra de Jesus Cristo, quando nós lemos o Novo Testamento, igreja, se enfatiza muito o novo nascimento, se enfatiza muito a nova criatura, se enfatiza muito a nova transformação do ser humano. E essa transformação, ela só pode ser efetivada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Regeneração é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos desta noite. É a transformação não vinda do homem, mas vindo da parte de Deus, diretamente de Deus para os nossos corações. Regeneração esta que nós necessitamos hoje, irmãos, mais do que nunca. E a palavra do Senhor nos fala aqui em Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Todos os dias, igreja, nós precisamos renascer. Todos os dias nós precisamos fazer uma autoanálise daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós necessitamos nos achegar, daquilo que nós necessitamos ser transformados. E eu digo a vocês, com métodos humanos, irmãos, nós não conseguiremos. Se nós não formos renovados, se nós não nos colocarmos na dispensação do Senhor e buscar esse avivamento da palavra nos nossos corações, o Espírito não pode fazer transformação nas nossas vidas. A regeneração é uma nova criação, é a nova criação e transformação das pessoas efetuadas por Deus e pelo Espírito Santo. Como eu disse, nós podemos até usar técnicas humanas, mundanas, mas para vocês realmente ter a convicção da transformação de um ser humano, irmãos, ele necessita ser nascido do Espírito. Guimar, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais. Talvez uma experiência de vida te capacite a algumas alterações comportamentais, mas a verdadeira transformação, irmãos, no ser humano, no homem, na mulher, no jovem, nós só podemos ver se o Senhor estiver na vida dele. Se o Senhor for o centro e o alvo dessa transformação. Olha, Deus me transformou. Olha, Deus tem me renovado. Eu tenho sido alcançado por essa misericórdia. Não porque eu mereça, Guimar, não porque eu mereça, igreja, mas Deus tem sido bondoso. É a bondade de Deus, irmãos, é a regeneração em Cristo. Essa é a única e verdadeira transformação que eu e você podemos alcançar. Só essa. Com outros métodos, assim como o Senhor falou a Nicodemos, nós não poderemos ser transformados, irmãos, se nós não dermos a liberdade para uma transformação profunda. A palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos 12:12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Pelos nossos métodos, pelas nossas formas, nós não podemos
A regeneração que eu e você necessitamos todos os dias. Nós fomos batizados, descemos as águas, aceitamos e temos a convicção de Cristo nas nossas vidas, mas necessitamos dessa renovação todos os dias. Estamos fechando um ano, irmãos, e como foi compartilhado aqui pela irmã Simone, a gente fecha um ano e análises são feitas de metas alcançadas, metas não alcançadas, frustrações, e essas frustrações nos fazem a fazer novas metas, novos planos. Mas eu digo a você, meu irmão, não sei quais são os seus planos para 2025, mas se o Senhor Jesus não estiver no centro da tua vontade, eu sinto muito. A possibilidade das coisas fluírem são muito pequenas. São muito pequenas. Não devemos nos conformar, irmãos, aqui como diz o apóstolo Paulo em Romanos, com as condições. Não devemos nos conformar com as formas, não devemos nos conformar com as técnicas. Só o Senhor é capaz de nos moldar, só o Senhor é capaz de nos regenerar através da sua palavra. Nós podemos citar também não somente o exemplo de Nicodemos, mas do apóstolo Paulo, o homem poliglota, com um conhecimento tão profundo ou mais do que Nicodemos, assassino por natureza, mas foi alcançado pelo Senhor. Foi alcançado pelo Senhor. E o Senhor falou para Paulo: olha, Paulo, Saulo, antes você perseguia, agora você vai ser perseguido. Convinha que você, Paulo, agora padeça e se desgaste pela causa do meu evangelho. Nós queremos um evangelho, irmão, mas um evangelho que se adeque às nossas necessidades presentes, mas não a necessidade de Cristo, a necessidade do nosso Pai Celeste, a necessidade do Espírito Santo, é que nós nos adequemos à santa palavra do Senhor. Sem adequação a essa palavra, anátema, maldito somos, irmãos. Toda transformação, e o momento é oportuno, nós estamos findando um ciclo, planejando um novo ciclo. Não, Aguimar, simplesmente dias, meses, não. A cada dia que passa, irmãos, o nosso fim carnal está próximo. A cada dia que passa, a vinda de Cristo está mais próxima. A cada dia que passa, irmãos, maior é a nossa necessidade de nos achegarmos. A cada dia que passa, nós temos a oportunidade de quebrar maldições geracionais sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos, e transformar essa maldição, esses laços, em bênção na vida da nossa geração. Temos vivido os dias, irmãos, sem nos preocupar com o porvir. A preocupação é que um 2025 fantástico. Mas nós sabemos que se nós dependermos de governo, se nós dependermos do sistema que está aí, nós não teremos a essência da paz, irmãos, que está lá no Salmo 91, que está no fruto do Espírito de Gálatas 21 a seguir, 22. Ela é existencial, mas não necessariamente num tempo de paz. Quando nós estamos em Cristo, e essa transformação que Jesus Cristo fala a Nicodemos, quando ela é real, ela está em meio à tribulação. Eu não sei se você já passou por isso, em meio da tribulação, tudo conspira contra, mas você se sente paz. Você sente que Deus está trabalhando, você sente que Deus está no controle da sua vida. Eu tenho convicção que muitos de vocês já passaram por essa experiência, e não deixa essa experiência na tua vida se apagar, meus irmãos. Nós precisamos desta chama acesa dentro de nós. A palavra nos fala
que a regeneração é necessária porque distantes e separados de Cristo, todo ser humano pela sua natureza caída e pecadora é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe, irmãos. Salmo 51:5 nos diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, nós nascemos com a mácula do pecado original. Isso não pode ser apagado, mas pode ser transformado por Cristo. Pode ser transformado em Cristo. A nossa natureza é caída, a minha e a sua, irmãos. E essa natureza caída, ela é desobediente. Você vê um bebê, eu tenho minha netinha, 1 ano e 3 meses, vai fazer 1 ano e 4 meses agora. Você fala, vai para o norte, ela vai para o sul. Você fala, vai para o leste, ela vai para o oeste. Você aperta um pouquinho, ela trava e pula para trás, cai de costa. A natureza é essa, irmãos. Nós já nascemos com a natureza caída, você e eu. Eu não sou melhor que você. Mas se nós não formos praticantes da obediência, irmãos, essa natureza caída, essa natureza covarde e pecaminosa que há em nós, há de se florescer, porque nós nascemos de mulheres pecadoras. E só Jesus Cristo, só a cruz é capaz de regenerar, de nos transformar em uma nova criatura, irmãos. Só a cruz de Cristo, somente ela. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a palavra nos diz que ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. A palavra de Deus é loucura, irmãos, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Eu não sei se você não fez, faça. Se você já pregou o evangelho para alguém, se você não pregou até hoje, se envergonhe, nós temos que pregar. John Wesley fala que para o cristão existe 2 obrigações: pregar e morrer. Se você não for arrebatado, eu tenho convicção que você sabe que você vai morrer. Então uma convicção você já tem. E pregar, você tem pregado? Não, irmão, pregar é para pastor, pregar é para presbítero. Não, pregar não é para mim. Não existe nenhum versículo. Folhei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, meus irmãos, vocês não vão encontrar nenhuma palavra sobre que a pregação é para pessoas com dons. Mestre é dom, discipulador é dom, evangelista é dom, apostolado é dom. Pregar não. Pregar somos todos nós. Pregar somos todos nós. Eu quero que o pastor Célio pregue, quero que o pastor Cleito pregue, quero que o pastor Zé Orne pregue, quero que o pastor Silvão pregue, eu quero que os diáconos preguem, eu não. Pastor, estou com um problema, vem aqui orar, pastor. Irmão, é nós. Pega a palavra, irmãos. Pega a palavra. Pregar e morrer, uma convicção você já tem. E a outra? Não perca a oportunidade, meus irmãos. Não perca a oportunidade de levar a santa palavra. Eu já falei isso inúmeras vezes, e não é novo. Nós não podemos ser responsáveis pelo sangue do qual nós tivemos a oportunidade de pregar. Não podemos. Se você não prega, você comete o pecado da desobediência. Fora da regeneração de Cristo. Fora da regeneração de Cristo pregada a Nicodemos, exercida na vida de Paulo.
Se eu não prego, eu sou desobediente, irmãos. É quem mente, é quem rouba, é quem adultera, é quem prostitui. Não! Se você tem a oportunidade de pregar e não prega, você é desobediente, você é pecador. Está meu cunhado Wagner aqui. Trabalhou muitos anos com o pastor Leonildo. Ele falava: Jesus vai te pegar. Eu ainda vou te ver pregando, vou te ver falando da palavra de Deus. E quem sabe, pastor Leonildo não deixa ele não esconde ninguém, era um pinguço, noiado, comprometido com o pecado. Estou errado, Davi? Não, né? Ele não esconde isso de ninguém. E Deus pegou. Deus pegou ele. E se vocês não sabem, é Angelismar. Vocês sabem quem é Angelismar? Sabe, Davi? É Angelita. O Senhor pega, irmãos. Alguém pregou. Nós precisamos pregar. Senão nós seremos desobedientes. E muitos de nós temos sido desobedientes. E a regeneração não pode haver nas nossas vidas se não houver obediência à palavra do Senhor, irmãos. A regeneração tem lugar naquele que pratica o arrependimento dos seus pecados e volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Olha aqui as palavras de João Batista em Mateus capítulo 3 e verso 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, irmãos. Aqui em João capítulo 1 e verso 12, a palavra nos fala: todos, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora em janeiro teremos batismo. Depois que você desce e levanta, você é filho de Deus. Antes você é criatura. Você foi criado por Ele. Eu vejo muita gente: não, eu creio em Deus, creio, amém. Isso é ótimo. Até aí não há mérito nenhum, porque o Senhor nos criou com a sua essência. A sua essência é de crer em Deus, qual não sei. Até aí você é criatura. Quando você aceita Ele, desce as águas, levanta, você é filho. Não abra mão de ser uma oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, igreja. Não perca essa oportunidade. Arrependei-vos. Aqui nós tivemos há algumas semanas a irmã Renata pregando sobre os temperamentos. E eu sei que quando a gente fala em arrependimento, alguns dos irmãos falam: não, irmão, mas eu sou um cara que, ou uma mulher que sou difícil de perdoar. Irmão, quando você estuda os temperamentos, nós vamos entender. Estude os temperamentos. Se você é colérico ou sanguíneo, você vai pecar mais, porque você é explosivo. Falta um pouquinho de domínio próprio. Eu sou colérico. Sou casado com a fleumática. Boa, sangue bom. Mas quando cria algum problema para perdoar, irmão, então você entende que você não é perdoador. Não, meu irmão, o seu tempo de perdão é diferente. Não use essa bengala como argumentação, como sofisma para a tua vida, para te excluir da essência de ser um perdoador. Minha esposa é fleumática, ela perdoa, mas o tempo dela é diferente do meu. Eu sou colérico, irmãos. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia eu tenho que segurar a onda para eu não brigar com alguém. Todo dia. E como você mexe com gente, todo dia você tem que falar: Senhor, e quando você erra, você fala: perdoa, irmão, perdoa, tem misericórdia. Melancólico também. Os que mais pecam, colérico e sanguíneo, são os que mais têm facilidade de perdoar. Os que menos pecam, em tese, fleumático e melancólico, é os que têm maior dificuldade, irmãos.
Busque entender seu temperamento. Qual é o seu temperamento? Nós tivemos as aulas, 2 aulas, pela irmã Renata, fantástica. Só pude participar de uma, mas fantástica. Busque entender seu temperamento para apresentar ele diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sou diferente, Senhor, meu tempo de perdão é diferente, me ajuda. Me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a receber o perdão do Senhor e do meu próximo para a minha vida, porque todo dia nós pecamos, irmãos. Todo dia. Arrependei-vos. Aquele que muito se arrepende, muito perdoa. Então você quer ter domínio, você quer que a essência do Espírito Santo regenere a sua alma, como cristão, como nascido de novo. Busque entender seus temperamentos, busque entender a tua natureza e perdoe. Obedeça respeite o seu tempo, mas não viva em função desse tempo. O Senhor que te criou dessa forma, irmãos. Decida. Os melhores e os piores sentimentos da nossa vida, eles não são simplesmente químicos, irmão. Eles são frutos de decisões. Eu sempre compartilho, não queria casar com minha mulher, não. Eu não queria casar, casei. Melhor coisa que eu fiz na vida, irmão. Eu queria vir para Lacerda, não vim, irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu tinha 21 anos para 22, Deus me abateu. Se o Senhor não tivesse me abatido, Satanás teria me abatido. E Ele colocou quem? Minha esposa, como um instrumento de transformação na minha vida. Os 4 primeiros anos do nosso relacionamento foram terríveis. Mas hoje eu posso compartilhar sem demagogia. Nós temos luta, mas o nosso lar é um oásis de paz, irmãos, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Quem muito se arrepende, muito perdoa, meus irmãos. Não se isente de vivenciar a genuína dependência de Deus e a transformação do nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala também sobre regeneração, que ela envolve a mudança da velha vida de pecado e nova vida de obediência a quem, irmãos? A Jesus Cristo, a quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aquele que realmente nasceu de novo, está liberto da escravidão, do pecado, e passa a ter o desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito. Vive uma vida de retidão, ama os demais irmãos cristãos e evita uma vida de pecado e não ama o mundo, meus irmãos. Estamos muito apaixonados por este mundo, meus irmãos. Nossa igreja tem cerca de 200 membros, eu creio. Irmãos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Quando eu voltei para o Evangelho, o que me alegrava é o seguinte: eu tenho a igreja para contar. E a igreja são meus irmãos, são todos meus irmãos. Eu tenho meu pastor que eu posso contar. E eu nunca esqueci disso, irmãos. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Onde eu encontro um dos meus irmãos, se ele me dá uma paz, um ato, seja ele carnal, seja ele espiritual, em Cristo, eu preciso estar próximo dos meus irmãos. E a Bíblia fala, já compartilha isso, que há irmãos que são mais amigos, são mais chegados do que o irmão. Nós precisamos ter comunhão entre nós. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. E essa igreja, irmãos, a mensagem da cruz é uma igreja de restauração. E isso não é demagogia, irmãos. O esforço da nossa igreja é para viver a máxima de Cristo. É uma igreja de restauração, é uma igreja de comunhão. E nós precisamos ter os nossos irmãos em Cristo como nosso. Nós somos irmãos aqui, e aonde nós nos encontrarmos, nós somos irmãos. Essa essência, ela precisa estar impregnada em nós. Nós precisamos.
A palavra do Senhor nos fala aqui em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a sua soberba de vida, não é do Pai, mas do mundo. E eu volto à fala anterior, estamos muito apaixonados. Estamos esquecendo os nossos irmãos e muito apaixonados pelas coisas do mundo, irmãos. Aqueles que têm mais de 40 anos, quando você olha para trás, principalmente nos últimos 20 anos, nós tivemos uma mudança tecnológica e de acessibilidade muito grande. E essa acessibilidade, irmãos, nos tornam indiferentes. Essa facilidade, que alguns falam que é instrumento do mal, mas eu não creio, tudo é instrumento, isso é permissão do Senhor, nós temos que usar em nosso favor. Agora, dia 31, dia 1º, estaremos implantando o aplicativo da igreja, isso é bênção. Temos que usar toda a tecnologia a nosso favor e não desfavor, porque senão, tecnologicamente, Satanás fica anos-luz à nossa frente e nós aqui, parados. Mas não devemos ter uma paixão cega, doentia, pelas coisas do mundo, irmãos. Temos que usar e ter tudo como instrumento moderado de uso do Senhor para as nossas vidas e para a edificação do seu reino. Irmão, se tudo que nós formos fazer, existe até uma expressão que fala, mas eu vou espiritualizar tudo, sim. Tudo que Jesus, o nosso alvo, a nossa caminhada de fé, ela passa por Cristo. E tudo que Cristo falava e mandava que escrevessem, era de uma forma espiritual, era com uma visão espiritual. Ela com certeza ela abrangeria este mundo, mas o foco principal era o porvir, a eternidade, o mundo espiritual, a regeneração nele e no seu Pai que o enviou. Tudo é nele e para ele, meus irmãos. Tudo é no nosso Senhor, tudo é para o nosso Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina a cada dia, ela nos fortalece a cada dia, ela nos vivifica a cada dia. O que é que eu preciso fazer, irmão Guimarães? Estar atento, não esquecer daquele que fez a promessa, não esquecer daquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado, irmãos, uma prática habitual. Não podemos. Não é possível permanecer nascidos de novo, sem o desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus e de evitar o mal. Mediante uma comunhão profunda com Cristo e a dependência do Espírito Santo, qualquer que é nascido de Deus, aqui diz em 1 João capítulo 3, verso 9, não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Irmão, então eu não posso cometer pecado nenhum, irmãos, voluntariamente não. Estamos no mundo. No mundo tereis aflição, o próprio Cristo falou, mas tem de bom ânimo. Quando João, o apóstolo João nos enfatiza essa palavra, ele fala para não vivermos em função do pecado, irmãos. Nós somos pecadores por natureza, mas Jesus morreu por nós. Mas o Deus soberano, Ele se aborrece com o pecador. Por isso que é necessário nós voltarmos ali um pouquinho e pregarmos o arrependimento. Senhor, pequei, mas tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a melhorar, Senhor, que eu possa tampar essas brechas, Senhor, que eu possa patrulhar a minha sebe todos os dias, a minha seca todos os dias, que eu possa blindar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, Pai.
Lutar contra o pecado, meus irmãos, pode ser a maior evidência que você é um nascido de novo. Ah, irmão, eu tenho minhas carnalidades, sabe? O Espírito, nós sabemos, irmão, o Senhor sabe. A grande questão é que nós pensamos e temos a convicção que nós somos seres carnais, porque vivemos no mundo carnal. Mas quando nascemos de novo, nós somos, como a Dalva diz, nós somos um ser, um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Mas na sua essência, irmão, nós somos seres espirituais. Todos nós já fomos em velório, e quando você chega, o fulano não está mais lá. Seja seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, e ele já não está mais lá, quem está é o corpo. A sua alma e o seu espírito não está mais lá, nós somos seres espirituais, irmãos. Estamos numa matéria, mas nós somos seres espirituais, nós precisamos entender isso. Essa matéria frágil ela é fraca, ela envelhece, sim, mas o Espírito que reveste ela não, porque ele vem do próprio Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e entendermos, irmãos, que a prática do pecado habitual nos torna iníquo, nos torna muito conformados. Mas se você luta todos os dias, irmãos, como diz a expressão aqui que falamos, se você luta todos os dias contra o pecado, isso é um sinal que você é um nascido de novo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos fala também, irmãos, aqueles que continuam vivendo na imoralidade, nos caminhos pecaminosos do mundo, seja qual for a religião desse, demonstram que ainda não nasceram de novo. Independente de onde a pessoa esteja, irmão, se a prática do pecado é algo contínuo da vida dele, significa que independente de como está a expressão, independente da religião dele, irmãos, ele não nasceu, ele não é o nascido de novo. Olha o que diz aqui em 1 João 3, 6 e 7, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, irmãos. Misericórdia. Que pensamos todos os dias, irmãos, para que o Senhor venha nos blindar, para que Ele venha nos fortalecer. Charles Spurgeon nos diz aqui numa expressão que a pior coisa que pode acontecer a um cristão é ele pecar e ainda assim se sentir feliz. Significa que o Senhor já o abandonou. A pior coisa, irmãos, o ser humano pecar e sentir gozo, alegria, satisfação, realização naquele pecado. É terrível isso. Mas a expressão de Charles Spurgeon é muito correta, significa que o Senhor já o abandonou. Eu não sei como que está a tua vida. Se ela está uma vida de retidão, de regeneração, de caminhada, de busca. Mas o ano está se encerrando, irmãos. Um ciclo está se encerrando e nós não podemos entrar no próximo ciclo com a mesma concepção. Se foi bom, nós podemos aguçar e melhorar. Se precisa de ajustes, eu vou fazer ajustes. Eu não posso ser um conformado, eu preciso ser um regenerado. E essa regeneração, meus irmãos, só Cristo. Assim como uma pessoa nasce do Espírito, ao receber a vida de Deus, também pode extinguir essa vida ao enveredar pelo mal e viver pela iniquidade. É o que diz a palavra aqui em Romanos 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez salvo, sempre salvo.
Pode ser, desde que você permaneça, desde que você se firme na promessa, porque senão, meus irmãos, vamos ver aqui o que diz aqui em Gálatas, sobre essa questão carnal, 5:19 a 21, esses dois versículos, 3 versículos, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria e inimizades, porfias e emulações, iras e pelejas, dissensões e heresias, invejas e homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Se você desceu as águas, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, persevere. O céu é tomado à força, irmãos. Todos nós temos as nossas conquistas, e essas conquistas são a força. O céu não é diferente, não. Uma vez salvo, sempre salvo, não. Gálatas 5:19, 21 nos mostra, se nós praticarmos todas essas coisas, irmãos, nós não herdaremos o reino do céu. E para finalizar, eu quero compartilhar que o novo nascimento, irmãos, ele não pode ser equiparado ao nascimento físico. O nascimento físico e o nascimento espiritual em Cristo Jesus, ele é diferente, pois o relacionamento entre Deus e o salvo é questão de espírito e não carne. Olha o que diz aqui João Batista, verso 3 e 6. O que é nascido da carne, como nós lemos, o que é nascido da carne é carne. Glória a Deus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você vive uma vida carnal, a sua inclinação é toda carnal. Se você vive uma vida espiritual, o significado é que Cristo habita, trabalha, se manifesta em você. Embora a ligação física entre pai e mãe, entre pai e filho, nunca possa ser desfeita, o relacionamento de pai para filho que Deus quer manter conosco é um relacionamento voluntário, dissolúvel. Gente, olha como Deus é bom. Ele fala aqui que a nossa ligação carnal com nosso pai e nossa mãe, física, biológica, genética, ela não pode ser desfeita, não. Agora, a nossa ligação com o Pai Celeste, que nos tirou do pó, que nos conhece quando nós éramos multiformes, assim diz a palavra. Ele fala que o relacionamento com Ele é voluntário, você tem se você quiser, e é dissolúvel. Você pode abandonar teu pai e tua mãe e ficar 50 anos fora. Quando você voltar, ele morreu. Se pegar a sua carga genética, fizer o exame, só está os ossos, teu pai, o cabelo, mãe. Ah, seu pai. Deus não. Se você quiser deixar de ser filho, você vai deixar de ser filho. Por mais que ele não queira. É um relacionamento voluntário e dissolúvel. Mas voluntário e dissolúvel por quê? Por causa dele? Não, por causa de nós. O Senhor não te obriga a aceitá-lo, porque Ele quer um relacionamento harmonioso. Ele quer um relacionamento espiritual, íntimo. Quero desfazer. É um contrato sem cláusula de rescisão. Parece ser herético, mas não é, irmãos. É forte. O dia que você quiser abandonar o Senhor, olha o exemplo do filho pródigo. Quando nós olhamos a história do filho pródigo, quem é o filho pródigo? Eu e você.
Quando nós olhamos a história do filho pródigo, essa igreja não me serve mais, não gostei, não estou gostando, o ar não está muito legal, ou está muito exagerado, vou procurar um lugar que se adeque às minhas necessidades. Ou eu vou parar, eu e você, o filho pródigo, Deus, o Pai, aquele que a hora que você quiser voltar, Ele está de braços abertos. A hora que você quiser voltar, o Pai está de braços abertos. Não precisa de você estar comendo a bolota dos porcos. Não precisa. Não precisa você lembrar que os servos de seu pai comiam muito melhor do que aquilo. Não precisa você estar no coxo, ali com os porcos, não precisa. O Pai, Ele nunca abre mão, a não ser que você queira. Achegai-vos a Deus, e a Ele, e Ele se achegará a vós. A posição de Deus para conosco, irmãos, ela não muda, o que muda é a nossa. A posição dele é sempre a mesma. A posição de pai. A posição daquele que acolhe. Daquele que perdoa. Esse perdão não vai te isentar das consequências. O filho pródigo teve que padecer consequência das suas ações. Mas quando ele voltou, o anel, a capa, o melhor cordeiro, a festa, estava lá. Estava lá. Durante o nosso período probatório na terra, nosso relacionamento com Deus é condicionado pela fé, meus irmãos. Pela fé em Cristo durante nossa vida terrena. Fé essa demonstrada numa vida de obediência e amor sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11:6, meus irmãos, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E a palavra dessa noite é regeneração, meus irmãos. É regeneração. Que possamos a cada dia no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor buscarmos e estarmos regenerados nele. A convicção que tem aqui Nicodemos não foi mais o mesmo. Com toda a sua formação, com todo o seu conhecimento, com toda a sua estrutura, com toda a sua visibilidade, com todo o seu respeito. Quando ele foi confrontado com Cristo no novo nascimento, ele viu que aquilo ali não era nada. E ele tinha convicção que tudo aquilo ali sem Cristo, foi como Diego leu aqui na palavra da oferta. As bênçãos do Senhor nas nossas vidas, irmãos, elas não devem e não podem ser anátema, elas não podem ser maldição. Mas nós precisamos cuidar dessa bênção para que elas não se tornem. Tudo que o Senhor tem colocado na sua e na minha mão, toda a capacitação que tem vinda do céu para as nossas vidas, todos os dons que o Senhor tem derramado e nos entregado, é para serviço do teu reino. Às vezes a grande fragilidade humana nossa é saber que aquilo que o Senhor tem nos entregue,
até pelos nossos esforços, é por mérito, e é para uso e fruto nosso, mas não é. Nós podemos usufruir e devemos usufruir das nossas bênçãos, irmãos. Mas o principal propósito dos dons e das bênçãos é abençoar outros. Pastor Cleito é pastor. Não queria, mas se tornou pastor, né, pastor? Quem deseja episcopado, boa coisa deseja. Pastor Zé Orne, pastora Dal, pastora Cléo, pastor João da Silva, pastor Célio, pastora Adriana, pastora Vilma. Para que esse dom? O Senhor vai honrá-los? Vai. Tem honrado? Tem. Mas a quem mais é dado, talvez você nunca leu Provérbios, está lá em Provérbios, mas você assistiu o Homem-Aranha. Acho que foi 1 ou 2. E quando ele estava ali confuso sobre aquelas questões, que ele tinha perdido o vô, a avó, chega um senhorzinho e fala para ele: ó, a quem é dado muito é exigido. Com certeza ele leu Provérbios, ele leu a Bíblia. Tudo que o Senhor tem nos entregue, irmãos, não é para nossa vanglória, mas é para a honra e glória do seu reino. Eu sou pastor, glória a Deus. Eu sou um diácono, faço parte do grupo diaconal da igreja, glória a Deus, a honra é dele, não é minha não, irmãos. Vocês acham que eu queria estar aqui? Queria não. Estou lá, 11 horas da noite, recebo a mensagem do pastor Cleito: paz seja convosco, homem de Deus. Eu falei: Jesus, Senhor da glória, eu ia dormir agora. Na bênção. Se ele falou que eu sou homem de Deus, eu vou falar que eu não sou? Sou. Como é que está a agenda para domingo? Falei: pastor, estamos na dispensação. Estamos na dispensação. Esse são, a vontade é tirar lá esse final e colocar um N e um não. Mas quando nós viemos para cá, acho que o pastor até achou que a gente era meio doido. Eu falei assim: pastor, a gente vem para cá e não tem pretensão nenhuma, tá? Mas a gente vem para trabalhar, a gente vem para servir, mas não temos pretensão. Mas a gente veio para cá, para trabalhar. Eu, minha esposa, meus filhos, nós viemos para trabalhar. E eu não posso voltar atrás. Por mais que eu queira. Por mais que eu queira. Por mais que você queira, onde você chegou, você não pode voltar para trás. Nicodemos não recuou. No Sinédrio, queriam condenar como condenar. Ele falou: não, esse homem é inocente. Quando crucificaram, ele se expôs, foi lá, ajudou a limpar, ajudou a sepultar. Você que já chegou até aqui, o caminho é daqui para frente, irmãos. Para trás jamais. Ah, eu não quero, amém, vai sem querer mesmo. Não precisa querer. Regeneração, um dos itens da regeneração está na obediência. Eu tenho certeza que se eu sentasse e perguntasse ali, né, os mais novos pastores, José Orne Dalva, Silvão e Vilma, e falasse: vocês queriam ser pastor? E aí conta a experiência. Eu acho que de cara eu ia falar: não, acho que a primeira palavra. Mas eles entendem a chamada deles. E eu quero deixar de novo a frase de John Wesley para vocês. Nós temos duas opções: morrer e pregar. Nós precisamos pregar o evangelho, gente. Nós precisamos.
e nunca o campo foi tão farto, não perca a oportunidade. A igreja coloca sobre os pés.